Voltamos então com a nossa última palestra do Congresso Florestas Online em 2021, nossa sexta edição. E eu sempre digo, a última palestra é a palestra magna do Congresso. Sempre faço a palestra que vai encerrar com chave de ouro. Hoje o dia inteiro foi de chave de ouro, com palestras maravilhosas. E no final, eu estou trazendo aqui meu amigo Rafael Paz, que daqui a pouco eu vou chamar ele, mas antes eu queria dizer para vocês o seguinte: muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. No final, eu vou mostrar para vocês um vídeo que nós produzimos na época do painel florestal, que é uma compilação de imagens maravilhosas em cima do hino nacional. Então, é o hino nacional brasileiro com imagens florestais. Eu quero terminar com essa garra toda para vocês que passaram o fim de semana com garra aí, o hino nacional, né, com imagens florestais, porque eu chamo de hino florestal. E muito obrigado a todos vocês pela participação e principalmente a todos os nossos parceiros e patrocinadores que possibilitam que eu esteja aqui conversando com vocês aí assistindo gratuitamente esse rol de palestras super importantes e com informações de qualidade. Muito obrigado a Pons, a Mirexs, a Corteva AgriScience, a CEF Consultoria, a Bayer, o Grupo Correia Neto, o Grupo Inovatec, a Cerebog, a Compitex, a Tamexs, a Envimat, a Arbogen e a Dinaga. Muito obrigado a todos. E como eu falei de Ponce, eu quero chamar aqui ao meu lado Rafael Paz. Coloca ele na tela aí, Arthur, do meu lado. Bom dia, Rafael. Bom dia, Paulo. Quase boa tarde já, né? Mas enfim. Não, aqui em Mato Grosso do Sul ainda são 10h05, aí é 11h05, é cedo ainda. Para você é um pouquinho mais cedo, mas aqui é cedo ainda. Bom dia aí para todo mundo. Boa tarde, né? Se tiver alguém em algum diferente fuso horário. Nós temos um monte de fuso horário aqui, tem gente que está dando boa tarde daqui a pouco. E tem gente que já está almoçando, põe na tela da TV lá e fica almoçando com o prato, né, assistindo com reto, já me contaram essa. E outra lá tomando tereré, outra lá tomando chimarrão e assistindo evento. É isso aí, tranquilidade para poder adquirir essas informações com qualidade. Eu sei que sua palestra é muito boa, sabe? Porque esse assunto chamou muita atenção. Tipo, vocês fizeram eu publiquei uma informação de vocês sobre colheita em áreas declivosas e o pessoal bombou. Queria saber mais. Então, eu quero, da sua palestra em qualidade, explique para a gente aí quais são as soluções de colheita para áreas declivosas, que é um problema em várias regiões do Brasil. Parece ser sua, o tempo é seu, Rafael. Obrigado, Paulo. É uma honra para a gente estar aqui hoje, encerrando o evento, né? A semana foi muito boa, várias palestras bem interessantes, então, muito gratificante ter essa chance, né, de poder estar aqui encerrando o evento com a palestra magna, né, do último dia, né, do evento, então, significa bastante para a gente. A gente escolheu esse tema porque é um tema que as pessoas ficam bem curiosas, né, de saber como a gente indica uma máquina para uma atividade específica de colheita, quais são os critérios, parâmetros, enfim, o que a gente analisa, né, para configurar uma máquina e indicar a melhor solução possível para o cliente. Então, hoje, é isso que eu me proponho a passar um pouquinho aqui para o nosso público, quais são as características, itens e variáveis que a gente analisa para definir a melhor máquina especificamente para as áreas declivosas, tá? Para as colheitas em áreas declivosas, que tem crescido aí, né? Tem um aumento de demanda considerável, né? Florestas em área de declive. Então, é importante a gente compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem bastante daqui de algumas noções e algumas informações que a gente vai trazer, tá? Então, a gente começa primeiro com os critérios de escolha, né, para as soluções, em geral, né, para essa colheita em terreno declivoso, tá? Diferente do que muitas pessoas possam pensar, e até mesmo diferente do que eu pensava antes de começar a trabalhar na Ponce, quando a gente fala no harvester, né, para atuar em colheita de área declivosa, a gente começa a nossa escolha basicamente voltada para o cabeçote, tá? Dentro desse pilar, né, dentro dessa caixa, que é a escolha do cabeçote, a gente tem algumas análises a serem feitas, tá? A primeira delas é a espécie, né, a espécie daquele material que o cliente deseja colher, tá? Então, aqui a gente trouxe o exemplo, né, uma floresta de pinos, por exemplo, e um eucalipto aqui, que são mais comuns aqui no Brasil, né? Então, uma espécie conífera e outra folhosa, tá?
Segundo item é o VMI, né? Qual é o tamanho dessa floresta, né? Qual o volume individual das árvores que compõem esse grupo, né? Essa floresta, esse conjunto que a gente precisa fazer a colheita. O terceiro item e terceiro ponto é o método de colheita. Então, aqui nessa parte superior a gente tem o corte raso, né, onde a gente entra e realiza a colheita de todas as árvores que estão naquela área. Depois a gente tem o desbaste, né, o corte seletivo, e muito comum no pinos e em espécies nativas em países da Europa, por exemplo, em que a gente faz um corte selecionado, né, de algumas árvores, né, que obedecem ou atendem a um determinado padrão, ou simplesmente para dar espaço aqui, né, para essas árvores de maior valor ou maior qualidade, para que elas cresçam com maior quantidade de luminosidade, enfim, tá? Então, método de colheita é o terceiro item que a gente analisa na escolha do cabeçote, e a gente finaliza com o produto, né, produto com casca ou produto sem casca. Então, a combinação desses 4 itens aqui, elas nos direcionam para possíveis produtos a serem aplicados, né, nessa colheita, tá? Então, aqui eu montei um casezinho, tá? Eu escolhi a espécie eucalipto, tenho um VMI médio para alto, considerando a realidade brasileira, trabalho com um método de colheita que é o corte raso e tenho um produto sem casca, tá? Dentro dessas características que a gente precisa atender ao nosso cliente, surgem alguns possíveis candidatos, tá? Alguns cabeçotes que são elegíveis a realizar esse trabalho, tá? Dentro desses cabeçotes que são elegíveis, né, a realizar o trabalho, a gente elencou nesse caso, nesse exemplo, só para elucidar para vocês, o H7HD Euca, que é o nosso cabeçote especialista em colheitas de eucalipto, tá? E aqui algumas características deles, né, para que vocês vejam. Então, um cabeçote leve, né, ágil, apenas 1.200 quilos, tá? O padrão do mercado é bem acima, né, dessa quantidade de massa aqui que a gente está vendo. Abertura de rolo de até 650 milímetros e a diâmetro de corte de uma passada 640 milímetros, tá? É um cabeçote bem versátil, tá? Pode trabalhar tanto em VMIs menores quanto em VMIs maiores também, dentro da realidade do eucalipto, tá? Outra coisa, uma característica interessante, né, existem várias opcionais, várias opções de configuração do cabeçote, tá? Mas o que eu trouxe aqui para vocês, né, a gente sempre fala nos nossos materiais, nosso site, nossa apresentação, em geometria otimizada ou, né, faixa de volume otimizada para aquele cabeçote específico. Então, cada um desses cabeçotes aqui, o H5, H6, H7 e H8, eles são, né, partes da nossa linha de produto, né, são opções que a gente oferece hoje para os nossos clientes. Nós temos 10 cabeçotes hoje à disposição, tá, no portfólio de produtos e soluções Ponce. Esse aqui são apenas 4 deles. Então, cada um desses produtos, ele tem uma faixa de aplicação ótima, né, e essa faixa de aplicação ótima não necessariamente implica dizer que ele não pode operar fora dessa faixa. Pode, porém, a nossa recomendação é que ele fique dentro da faixa ótima para obter os melhores números de produtividade, consumo, enfim, tá? Outra curiosidade que eu queria mostrar aqui para vocês é que quanto menor o cabeçote, né, a gente tem necessidade de menores motores de rolo, tá? Esse feed motor que está aqui é o motor de rolo, né? Então, aqui a gente tem a capa do rolo e aqui a gente tem o motor de rolo, que é um motor hidráulico, tá? E por que quando, né, o cabeçote vai aumentando e o diâmetro, aqui vocês percebam que ele também vai aumentando, né, a classe do diâmetro. Motores menores, tá, eles são mais rápidos, eles têm mais velocidade. Quando a gente fala em cilindrada, a gente está falando em centímetro cúbico, então é basicamente o volume do tamanho do anel volumétrico desse motor, que necessita de óleo, né, de fluido hidráulico, para que ele tenha revoluções, né, para que ele gire. Então, aqui, por exemplo, no H5, eu tenho um motor bem pequeno, 325 cilindradas, então eu posso esperar muita velocidade dele, muita agilidade no processamento. Em compensação, se a gente for aqui para outro extremo,
né, no H8, a gente tem um motor hidráulico de 720 cilindradas, ou seja, eu preciso de muito mais fluido hidráulico, né, para encher esse anel volumétrico do motor, e em contrapartida, perco velocidade, porém ganho torque, né? Por que que eu preciso do torque aqui? Né? A gente tem uma classe de diâmetro alta, a gente está falando de 600 milímetros aqui, né? Então, eu não preciso, lógico, velocidade é importante, mas eu preciso mais de torque, porque eu estou trabalhando com árvores pesadas, do que da velocidade que eu tenho possibilidade de agregar com baixas classes de volume, onde o H5 executaria o trabalho, tá? Então, fica a curiosidade aí, para quem nunca ouviu falar dessa questão dos motores de rolo, a gente tem algumas opções também para os cabeçotes de eucalipto, e isso quem determina, na verdade, é o VMI, tá? É o tamanho da árvore, tá? O volume daquela árvore em específico. Definido o nosso cabeçote, só lembrando, a gente definiu o H7HD como sendo o nosso produto a ser aplicado aqui, a gente entra no critério de escolha da máquina base, né? Definido o cabeçote, a gente tem algumas máquinas que são elegíveis a receber o cabeçote, tá? Por que existe essa restrição de máquinas, né, para receberem o cabeçote? O cabeçote, ele é basicamente um parasita, né, um implemento, e ele consome fluxo hidráulico, né, e energia elétrica também da máquina base, tá? Então, se eu tenho um cabeçote muito grande, muito pesado, eu preciso igualmente de uma máquina base grande e pesada, né, com uma quantidade de massa relevante, para que eu tenha estabilidade nesse conjunto que vai fazer a colheita, tá? Como a gente definiu no caso H7HD Euca, nós temos aqui algumas máquinas que são elegíveis a receber, tá? A gente tem o Cobra, Scorpion King, Ergo, e escavadeiras de 20 toneladas. Como nosso foco aqui são áreas declivosas, a gente automaticamente descarta a escavadeira de 20 toneladas, tá? A gente vai comentar um pouquinho mais disso à frente aqui dessa apresentação. Então, eu fico basicamente com 3 opções: Cobra, Scorpion King e Ergo. Quando eu começo a analisar, né, as máquinas, eu posso ver que eles têm potências de motor relativamente não, né, exatamente iguais, então é o mesmo motor. Nós usamos motores da Mercedes-Benz, tá, é o OM 096 da Mercedes-Benz, Tier 3, motor bem confiável, bem robusto, então todas usam essa mesma solução, tá. E aí existem outras características que vão nos permitir chegar na configuração ideal da máquina base, na indicação ideal da máquina base, e eu vou comentar elas a seguir. Cabeçote, como eu disse, né, já foi bem definido, por espécie, VMI, método de colheita e produto, e a gente ainda tem 3 opções de harvester, né, o que a gente faz para chegar lá, como a gente conclui qual seria o harvester ideal, a máquina base ideal para essa combinação, tá? Primeiro item que a gente analisa, pessoal, declividade, tá? Características de terreno, especialmente, e inclinação, tá? Quanto mais inclinado, mais robustez eu preciso, né, dessa solução para conseguir trabalhar nessa área específica. Tipo de solo, né? A gente vai trabalhar num solo mais arenoso ou mais argiloso. Isso também impacta bastante. Se eu tiver uma máquina muito pesada, eu posso agredir o solo de maneira desnecessária, ou posso ter problemas com algumas condições climáticas, por exemplo, né, chuva é bem crítico para a área declivosa, mas a questão do solo úmido, né, também posso diretamente impactar a operação pelo tipo de escolha que eu fiz da minha máquina base. E, por último, também o método de colheita, tá? Quando a gente fala em corte raso e desbaste, existem diferentes características que são desejáveis nas máquinas. Quando a gente fala de desbaste, por exemplo, a gente precisa de uma máquina ágil, relativamente compacta, para que ela possa acessar, né, os compartimentos, setores dentro do talhão, ou floresta, como queiram chamar, para fazer a colheita, tá? Então, como no nosso case aqui a gente está falando, né, de um método de colheita especialmente
especialmente em corte raso, né, isso já nos indica, já nos inclina um pouco para algumas opções que eu vou comentar com vocês a seguir. A gente tem também essa indicação, tá, isso aqui é um gráfico indicativo, tá, de range de produto por aplicação. Então, para desbaste, né, em geral, aqui, né, se a gente concentrar aqui nesse meio, né, no centro aqui, a gente tem os harvesters de menor capacidade, tá, Beaver, Fox, são os menores. Cobra fica aqui, mas com a combinação com o cabeçote H6, que é relativamente pequeno, e não foi a nossa escolha para o case proposto aqui. O Scorpion também fica aqui, porque, mais tendendo aqui para a área do desbaste, porque, além de ser uma máquina extremamente conceituada, talvez a nossa máquina mais famosa, ganhou, né, e ganha prêmio de design lançado em 2013, renovada esse ano, né, características especiais de visibilidade, cabine móvel, autonivelante. Então, todas essas características ajudam aqui o trabalho no desbaste. Quando a gente migra para o corte raso, a gente já tem outras indicações de equipamento, né, e o VMI, percebam aqui, né, o diâmetro na altura do peito, né, DAP, ele vai aumentando, tá? Então, quando a gente tem esse crescimento aqui, a gente também muda a característica da nossa máquina base, tá? Então, se a gente pensar no case aqui que a gente provocou, a gente teria a oportunidade do Scorpion King, Cobra, Ergo, ou até mesmo Bear, para altos volumes, tá? Então, hoje nós temos também no nosso portfólio, são 7 harvesters, tá? 7 máquinas base, e que a gente pode configurar aqui de acordo com essa necessidade, com esse estudo de aplicação, tá? Como a gente propôs o case aqui, né, de trabalhar numa área onde a gente está fazendo corte raso, né, eucalipto e madeira descascada, eu selecionei o Cobra, tá? Então, por que eu selecionei o Cobra? E aí, importante a gente também justificar para vocês, né, porque a gente chega, né, não somente nessa escolha aqui por esses 3 itens, mas a gente considera outros fatores também. A gente quer sempre oferecer para os nossos clientes a opção que vai agregar valor, né, valor à operação, tá? Quando eu falo valor à operação, eu estou falando em valor monetário também, né, financeiro, mas muitas outras coisas que também são envolvidas, né, as questões de ergonomia, vários ganhos que são qualitativos e muitas vezes não quantitativos, tá? E como o nosso propósito é também, né, fornecer soluções sustentáveis para os nossos clientes, né, e para o meio ambiente, e essa é a parte importante. O Cobra é a máquina mais leve, né, em termos de massa, de todas aquelas 3 opções que a gente tinha. É a máquina que consome também menos combustível, e é a máquina que tem também um apelo, né, de redução de componentes, facilidade de manutenção, se comparado aos demais. Então, no nosso entendimento, essa aqui seria a nossa solução para colheita em área declivosa e em diferentes configurações também para área plana no Brasil, tá? O Cobra com um cabeçote H7 HD, né? Então, é basicamente isso que a gente analisa quando está escolhendo um harvester, tá? Então, a gente começa pelo cabeçote, depois a gente passa pela máquina base. Acho que o motivo de escolher o cabeçote está claro, né? E depois da máquina base, porque essa é uma premissa bem importante dentro da Ponce. A máquina base tem que ser capaz de fazer qualquer movimentação de grua com aquele cabeçote escolhido. Então, em diferentes tipos de alcance, né, qualquer diferente tipo de movimento, seja com árvore, né, no cabeçote ou sem, a gente tem que ter fluxo hidráulico, potência suficiente para conseguir fazer o movimento, tá? Então, isso nos já direciona para os harvesters, e aí a gente faz análise de outros critérios aqui, esses são os 3 principais, e do que agrega valor para os nossos clientes, tá? Terceira máquina que a gente vai falar é o forwarder, né, a operação de baldeio, e a gente também tem algumas características aí importantes que a gente analisa, tá? Declividade, bem importante, porque o forwarder é uma máquina que, diferente do harvester, ele leva muita massa, né, ele agrega muita massa na caixa de carga,
E isso é bem relevante e bem importante para que a gente determine o produto que vai ser indicado naquela operação. Solo, pela questão também de levar massa, né, levar carga, é uma coisa bem importante para o forwarder. Método de colheita, e aí se eu tenho corte raso, como a nossa característica aqui que a gente definiu do nosso case para esse estudo em específico, eu tenho a possibilidade de utilizar máquinas maiores para levar mais carga, né, para conseguir carregar mais madeira. Se eu tenho o corte raso, eu preciso também de máquinas mais compactas, e aí, consequentemente, a gente tem uma redução na capacidade de carga desses forwarders. E, acabei adiantando um pouquinho, a gente tem o item aqui da caixa de carga, tá? Então, o tamanho da caixa de carga, ela influencia bastante na operação do forwarder, né? Quanto mais declivosa for a área, existe a tendência de que a caixa de carga seja reduzida por duas principais questões. Primeiro, a máquina precisa ter tração suficiente, a gente vai falar sobre tração mais à frente aqui da apresentação. Então, a máquina precisa ter tração suficiente, né, e ela precisa levar uma quantidade de massa, linha de carga, que permita com que ela saia do talhão, com que ela consiga vencer aquela declividade. Porém, né, outra característica que a gente deve levar em consideração é o comprimento aqui também da caixa de carga ou do chassi traseiro, que é um item que a gente também vai conversar hoje. Tá? Nos forwarders da Ponce, a gente tem um quinto item aqui, tá? Que eu não trouxe para a apresentação, porque já começa a ficar um pouco mais complexo e detalhista, mas nós temos opções de grua. Tá? Nós temos 5 opções de grua dentro da linha de forwarders Ponce, né? E essas gruas também são o componente que a gente faz diferentes simulações, diferentes sugestões de acordo com a aplicação e os objetivos do cliente. Então, utilizando a grua K121, por exemplo, versus uma K100 ou uma K111, a gente pode dar diversos benefícios para os nossos clientes, tá? Primeiro, aumento de produtividade, até mesmo redução de frota, enfim, são diversos benefícios pela escolha também de uma grua adequada. Tá? Assim como a gente tinha aquele gráfico para o Harvest, a gente tem também para o forwarder, né? Então, os forwarders de menor capacidade, aqui, né, de menor peso operacional, ficam mais a cargo das operações de desbaste, né? A gente tem algumas máquinas que ficam aqui de maneira híbrida, né, e poderiam trabalhar nas duas situações. O Bison, que é o primeiro e até o momento único forwarder com tradução CVT no mundo, consegue atingir altas velocidades aí, então é ideal para operações de baldeia que tenham necessidade de longo deslocamento. Buffalo King também, tá? E aí, né, entrando nas características que a gente está mais acostumado aqui do nosso mercado brasileiro, né, que é o eucalipto, o corte raso, a gente tem Elefante e Elefante King, também o Buffalo King, mas o mercado, né, principalmente dos clientes industriais, nos direciona bastante para as escolhas do Elefante e Elefante King, né, para que a gente consiga atingir as 20 toneladas aqui de capacidade de carga. Tá? Então, né, eu já adiantei um pouquinho para vocês, cenário e necessidade dos nossos clientes aqui no Brasil nos indica que nós podemos eleger o Elefante King, né, como sendo a nossa máquina, nosso forwarder, para realizar a operação de baldeia, tá? Então, é a maior máquina, né, da nossa linha de forwarder, e, consequentemente, a mais produtiva também, tá? Então, é a nossa indicação para esse case escolhido aqui, nesse estudo que a gente está fazendo junto. Falando um pouquinho agora das demais soluções, né, a gente conversou um pouquinho sobre como a gente configura, como a gente escolhe as máquinas, tá, tanto implementos, né, como também máquinas base. Então, a gente tem agora algumas características específicas da colheita de área adiquivosa que eu gostaria de comentar com vocês, e depois a gente tem outras soluções, né, acessórios, ou enfim, configurações de máquinas, mesmo os opcionais, que tornam essa máquina também mais eficiente, segura e voltada para o trabalho declivoso. Tá? A primeira coisa
né, sempre que a gente se vê, né, a primeira vez em uma floresta com a colheita de área declivosa, que nos chama a atenção é realmente a questão da segurança, né, como tornar a operação segura em virtude de todos os riscos envolvidos, né. Então, a segurança e a eficiência operacional, uma vez que os clientes também, né, inevitável, né, a comparação, né, do quanto se produz na área plana versus o quanto se produz na área declivosa, né, versus também o fator da dificuldade operacional devido ao terreno. A gente precisa ter máquinas que sejam eficientes nessa condição difícil. Tá? Segundo item, mas não menos importante também, é uma equipe capacitada, né, e com experiência necessária para poder atuar com esses equipamentos, tanto no quesito de operação, quanto a parte técnica, né, as pessoas que vão fazer manutenção e vão manter essa máquina operando. Dentro disso, a Ponce tem diversas ofertas de treinamento, tanto técnico quanto operacional, justamente para capacitar e trazer essa segurança para o dia a dia, né, então a gente traz o nosso know-how, o nosso conhecimento sobre o equipamento que a gente produz para mais próximo dos nossos clientes e passa aí desde conceitos básicos até conceitos que vão contribuir para que a máquina seja mais eficiente em termos energéticos e produza cada vez mais, consumindo cada vez menos. E o terceiro item, que é o que a gente vai entrar um pouquinho em detalhes nessa apresentação, são acessórios, né, combinações, enfim, configurações de máquina que vão permitir que a gente amplie segurança e performance desses equipamentos, tá? Um pouquinho, né, do que eu disse, eficiência junto com segurança operacional, a gente só consegue obter, né, o sucesso, que seria a escolha certa, né, quando a gente entende efetivamente a necessidade do nosso cliente, quando a gente entende também as características do terreno que ele opera. Lembrando aqui, né, dentro da máquina, que a gente já selecionou, a gente tem aqui dois principais itens, dois principais pilares, tá? Estruturais e também acessórios, tá? Eu vou comentar um pouquinho das possibilidades, tanto dos itens mais da linha estrutural, quanto também dos acessórios, tá? Primeiro item, e bem importante para a área declivosa, é o motor, tá? O motor, ele precisa estar, né, adaptado ou adequado para o trabalho em terreno declivoso, tá? É importante ressaltar para vocês que o limite técnico do equipamento é determinado pela eficiência de lubrificação do motor e do sistema hidráulico também do equipamento. Se a gente não tem a força motriz aqui gerada pelo motor, a gente não tem o equipamento funcionando. Então, hoje, nossos motores estão aptos aí e adequados a irem a declividades de até 45 graus, tá? Então, isso nos permite trabalhar com um range bem grande, bem agressivo de declividade em qualquer tipo de operação. E, não menos importante do que isso, os tanques também, né? Tanto o tanque de combustível quanto o tanque do hidráulico são extremamente importantes, porque a gente precisa garantir que o pescador, né, que é a peça que faz a sucção desse fluido, né, para o componente que está requisitando, né, seja o diesel para o motor ou o hidráulico para o sistema de transmissão, grua da máquina, ou até mesmo do guincho auxiliar de tração, que a gente também vai falar um pouquinho, a gente precisa garantir com que esse sistema seja apto, né, a fazer essa sucção e que forneça esse fluxo aqui, esse fluido necessário para que o movimento ou operação seja realizado, tá? Então, falando um pouquinho aqui de maneira mais técnica, motor e tanque precisam estar adequados, aí, precisam ser feitos pensando no atendimento dessa operação mais agressiva e mais extrema que é a declivosa. Tá? Segundo item importante, aí já falando, né, em melhorar a mobilidade da máquina e também em fatores de sustentabilidade, desculpem, né, degradação do solo e tudo mais, a gente tem aqui, a gente trouxe um gráfico, né, que a fonte é Skogforsk, que foi o grupo, né, um fórum sueco,
que criou até mesmo o padrão de relatórios, né, que a gente tem hoje em todos os fabricantes de equipamento, que é o Stanford, né, eles fizeram um estudo aqui de declividade, né, em percentual por tração em kilonewtons, né, utilizando uma esteira modelo Eco, né, que é a esteira, o modelo mais comum que a gente vê aqui também no nosso mercado brasileiro, né. Então percebam a diferença aqui, né, o quanto mais de tração a máquina consegue quando ela está equipada com esteiras, né, versus quando ela não tem nada, quando ela está somente com o rodado dela, que é o pneu. Tá? Então, é bem gritante a diferença, né, e isso nos permite, né, também ir a declividades, né, em condições cada vez mais difíceis e mais agressivas, por estar usando esse acessório importantíssimo que é a esteira. Tá? Esse acessório também, quando a gente fala em áreas declivosas, né, a partir de 25, 27 graus, é indispensável, guincho auxiliar de tração, tá? E aqui, de novo, a gente traz de maneira gráfica para tentar ilustrar melhor para vocês o ganho, né, o benefício que a gente tem quando a gente equipa o equipamento com os acessórios, com os itens corretos, tá? Nesse primeiro cenário aqui, pessoal, primeiro eu vou explicar o gráfico, tá? Então, aqui, vocês podem ver que a gente tem diferentes linhas, né? E essas linhas a gente indica aqui a quantidade de carga, né? A massa da carga. Então, no amarelo aqui, a gente tem 10 toneladas de carga no nosso forwarder. E nesse cinza mais claro aqui, nós temos 20 toneladas, tá? Então, percebam que eu conseguiria, com uma força de tração de 240 kilonewtons, que é a força de tração do Elephant King, que foi o forwarder que a gente escolheu, eu conseguiria atingir uma declividade de 26 graus, tá? Quando eu configuro essa máquina com guincho auxiliar de tração, né, eu aumento essa força de tração para 340 kilonewtons, ou seja, são 100 kilonewtons extra que eu consigo através desse acessório, e que me permite ir aqui, né, até declividades de 37 graus e meio, 38 graus, por ter esse auxílio de tração. É importante comentar aqui, isso é bem comum de ser confundido, eu quando comecei a trabalhar na área florestal também tinha um entendimento diferente, depois aprendi que não. O guincho auxiliar de tração, ele não é responsável por tirar a máquina da condição declivosa, né? Ele facilita apenas o deslocamento. O guincho, como o próprio nome diz, ele é auxiliar de tração, ele não é um guincho de reboque, tá? Então, a máquina é apenas ajudada a vencer, né, o atrito estático, também dinâmico, que ela precisa vencer no terreno declivoso, com o acréscimo aqui da carga no forward, tá? O guincho por si só, né, não tem a força necessária para tirar a máquina de uma condição difícil, tá, pessoal? Então, né, pode ser já uma coisa bem clara para algumas pessoas, mas como eu sei que isso gera bastante dúvida, então deixando bem claro aqui para vocês, tá? O guincho é auxiliar de tração para o equipamento, ele não é de reboque, tá? Acessório que contribui bastante também com o solo, né, evita degradação do solo, e tem ganhos interessantes de aumento de vida útil de componentes, é o bug balanceado, né, que é basicamente uma distribuição melhor da tração, né, no bug. Se a gente olhar aqui nessa figurinha, a gente teria essa máquina, por exemplo, né, supondo que ela esteja subindo aqui, né, a gente tem a tendência de ter mais tração nessa roda aqui, né, e nessa roda aqui também. Então, trazendo aqui para o exemplo, a gente teria mais tração nessa roda. O que o bug balanceado faz? Ele força, né, com que essa roda aqui, né, essa segunda roda, fique mais em contato com o solo, né? Então, quando eu faço isso, eu tenho mais área de contato, ou seja, eu diminuo a minha pressão sobre o solo, tá? E eu também tenho mais um material rodante, né, mais um pneu em contato com o solo, ou seja, eu aumentei a minha capacidade de tração, eu aumentei o quanto de força eu estou passando para o solo naquele momento, tá? Isso é mecânico, tá, pessoal? Não é nada eletrônico, é mecânico,
são diferentes configurações de engrenagens e semi-eixos que a gente tem dentro do bug do equipamento, são diferentes alinhamentos, diferentes posicionamentos, configurações de tamanho de engrenagens, semi-eixos, tá, que fazem com que isso aconteça. Então, é um processo puramente mecânico e físico, tá, não é nada eletrônico, é mecânica mesmo, hidráulico, físico, tá, é assim que funciona. Então, bug balanceado traz eficiência, né, e também traz segurança e sustentabilidade para a operação em área declivosa. Uma pergunta que sempre nos fazem, né, por que a Ponce fala tanto do 8x8, bate tanto na tecla do 8x8? Aqui eu vou mostrar para vocês um dos motivos, tá, pessoal? Comparando, né, um harvester, né, fazendo aqui essa subida, né, essa escalada de 35 graus nesse terreno, rodado 6x6 versus 8x8, vocês podem ver aqui a diferença de pressão sobre o solo, né, então, a máquina 6x6 tem menos apoio, né, para distribuir toda essa massa, né, que eu agrego do equipamento ao solo. Então, nessa configuração do 6x6, a gente tem 91 kPa de pressão aqui sobre o solo no eixo dianteiro e 22, né, para o eixo traseiro, onde a gente tem a grua com o cabeçote. Mudando aqui para a realidade do 8x8, a gente tem uma redução gigantesca, né, de 91 para 22 kPa em ambos os bugs, tá? Então, isso impacta também na estabilidade do equipamento. Então, o equipamento mais estável, né, ele transmite muito mais segurança para o operador, fadiga muito menos o operador e faz com que, né, a curva de produtividade se mantenha elevada durante todo o turno de trabalho. Então, além do critério, né, de sustentabilidade, do item sustentabilidade, existem outros benefícios diretamente relacionados à operação do 8x8 em área declivosa. Pressão sobre o solo com e sem guincho. Mas o guincho impacta sim, pessoal, é justamente na questão de ajudar o equipamento a vencer o atrito estático, né, e dinâmico. Então, estático, né, é quando a máquina está parada, então eu preciso colocar ela em movimento, e dinâmico é quando ela já está em movimento, né, então existe resistência para que as rodas girem, sendo ela equipada com esteira ou sem, tá, isso é uma coisa física e real, tá, isso existe, não só na aplicação florestal, mas no carro, que a gente usa todo dia, na bicicleta, a gente faz um esforço, é necessário para tirar o nosso corpo de repouso, e outro esforço é necessário a partir do momento que ele já está em movimento. Tá? Isso se aplica para qualquer coisa, para qualquer corpo, né, no mundo aqui que sofre efeito da gravidade, como é o nosso. Tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, um guincho com força de tração de 10 toneladas, percebam também a redução aqui, né, é menos da metade, né, de pressão sobre o solo quando configurado com guincho de tração. Então, tudo isso reforça o nosso propósito e a nossa visão de trazer efetivamente essa questão do que realmente agrega valor para o nosso cliente, para que ele alcance o sucesso junto com a gente e para que a colheita seja feita de uma maneira responsável e sustentável, né? A floresta é a razão da gente existir, do nosso negócio existir, né? Então, também é nosso dever pensar em soluções que mantenham, né, as florestas vivas e bem produtivas por muitos e muitos anos. Tá? Esteira é um capítulo totalmente à parte, é bem complexo a escolha de esteiras, até mesmo porque são várias opções, né? No Brasil, a gente basicamente se limita a três principais modelos de esteira, né? Mas o que eu queria trazer para vocês são esses conceitos aqui, essas afirmações, tá? E esses argumentos dos benefícios de quando a gente opera com esteira, tá? Primeiro, reduz pressão sobre o solo, e aí isso é um pouco claro, né? Porque antigamente, nessa máquina sem esteira, ela teria aqui 2 pontos de contato apenas, né? Que é a área aqui dos 2 pneus. Então, quando a gente coloca a esteira, a gente aumenta, né, essa porção do equipamento que tem contato sobre o solo. Então, quanto maior a área, né, menor a pressão. Tá?
Prolonga a vida útil dos pneus. Aqui na área declivosa, né, equipamento sem esteira, ele tem a tendência a patinar, né, os pneus rodam sem que a máquina saia do lugar. Isso acelera o desgaste do composto aqui, né, do rodado do pneu, que é borracha, e também pode causar acidentes operacionais, tá? Acidentes operacionais que eu digo, por exemplo, corte do pneu, e aí, enfim, perda de pressão do pneu e parada da máquina, tá? Então, é bem importante essa função da esteira. Estabilidade, né, então, mais área de contato também com o solo, máquina mais estável, né? Ganhos aqui, né, de redução de vibração no operador, consumo de combustível, e aqui é uma coisa que, a princípio, um pouco difícil de entender, mas, eu estou agregando massa, eu estou aumentando a área de contato, e eu estou economizando combustível? Sim, pessoal, porque pensando no trabalho da área declivosa, se eu tenho uma máquina patinando, né, e não conseguindo tração para poder sair daquela condição difícil, eu estou desperdiçando energia, né, eu estou jogando energia fora, né, e energia hidráulica, que é gerada através do motor a diesel, que compõe o equipamento. Então, sim, existe essa possibilidade, ela é real, de redução de combustível quando se usa esteiras, tá? E aqui também, né, aumenta, né, a esteira tem o potencial de aumentar e elevar a vida útil de alguns componentes do sistema do powertrain, tá? Então, diferenciais, caixas de transferência, componentes de bug, né, esses itens, quando trabalham em condições difíceis em combinação com a esteira, tem a tendência de ter a sua vida útil aumentada, tá? Por não sobrecarregá-los, tá? Então, a esteira consegue fazer com que a tração seja mais efetiva e ajuda o equipamento a sair de condições difíceis. Diferentes tipos de grua, né, então eu comentei com vocês que a gente tem diferentes tipos de grua para os forwarders, o mesmo acontece com o harvester, e aqui basicamente eu trago dois exemplos para vocês, tá? Grua paralela, né, e a gente chama de paralela porque ela tem aqui, né, o pilar, braço e lança, né, e a gente tem aqui a grua telescópica, que é basicamente aqui o pilar, né, um braço, né, e em seguida alguns lances aqui de telescópio que são projetados aqui, né, para com que o operador consiga atingir o alcance desejado, tá? É bem similar, exatamente da mesma maneira que funciona aqui a grua do forwarder, tá? Só que a gente traz isso aqui de maneira exclusiva também para o harvester, tá? Principais diferenças é justamente o centro de gravidade, né, a distribuição de massa, os pontos de concentração de massa que eu tenho entre essas diferentes gruas. Então, por exemplo, aqui na grua paralela, eu tenho uma concentração da massa aqui nessa região, né, e percebam que ela não tem um apoio direto, né, do chassi do equipamento, dos bugs e nem dos pneus, que é uma condição totalmente diferente quando a gente traz para essa segunda figura aqui, que a gente tem o centro de massa, né, até mesmo por essa inclinação aqui do pilar da grua, né, então a gente tem essa concentração de massa bem em cima aqui do bug, né, então toda essa força aqui, né, toda essa massa concentrada aqui, ela conta com o benefício da estabilidade desses 4 pneus aqui, tá, dessas 4 rodas. Então é basicamente, quando a gente fala de grua paralela versus grua telescópica, a oportunidade ou potencial, né, de melhora do equipamento, tá? Melhora da estabilidade do equipamento, desculpem. Ainda me mantendo no tema de estabilidade, eu trouxe aqui um comparativo para vocês também, né, do posicionamento aqui do chassi, na altura da base da grua, né, entre as gruas K100 e K121. Então, na K100 aqui, por exemplo, que é uma garra, uma grua, desculpem, que pode levar até uma garra .42 metros quadrados de área útil. Vocês percebam que a base é mais elevada, né? Já na K121, que é uma grua que pode trabalhar com garras até .52 metros quadrados, essa base fica em um nível bem mais baixo, tá? Então, conceito também né, gravitacional, quando eu tenho concentração de massa, né, mais próximo possível ao solo, eu também tenho mais estabilidade. Então, como a grua K121 tem estrutura totalmente maior e ela leva mais massa, né, dentro
ali da garra, então mais volume de madeira, porque a área útil da garra é maior, então é natural com que a gente fizesse esse movimento de, né, manter a estabilidade do equipamento, reduzindo, né, abaixando o centro de gravidade, trazendo ele mais próximo ao solo. Tá? Outro item importante, e que tem impacto direto também na qualidade mesmo da operação e também na durabilidade de componentes importantes e de alto valor agregado, é o nivelamento da grua, né, da base da grua, né. Então, vocês podem ver aqui, isso aqui, por exemplo, é da K121, essa base aqui. A K121, ela pode se nivelar, né, 12 graus para um sentido e 24 para o outro, né, então mais 12 e menos 24 graus. Por quê? Porque isso é importante, né, por questões de distribuição de força, a gente deve manter sempre a base da grua paralela ao solo, né, ou aqui, como a gente vê aqui nessa imagem aqui, né, a gente vê a base completamente nivelada para que a grua não trabalhe numa posição incorreta, tá? Então, esse sistema ajuda com que a operação fique, né, eficiente e que todos os movimentos, né, todos os graus de liberdade que a grua tem, consigam ser cumpridos aí com eficiência, tá? E aqui, né, um demonstrativo gráfico aqui, né, dessa questão da inclinação. Então, aqui a gente fala, né, de uma possibilidade de 12 graus até 18, e aí a gente usa o sinal de menos e mais só para diferenciar a questão do sentido da inclinação, tá, pessoal? Então, aqui eu poderia usar menos 12, por exemplo, né, porque está para o lado esquerdo, e mais 18, por exemplo, do lado direito, né? Então, é só para diferenciar o quanto eu consigo nivelar para um lado, enquanto eu consigo nivelar para o outro. Esse opcional aqui, né, ele está disponível tanto para os harvesters e para o forwarder, e também tem o nivelamento automático, tá, onde o operador não faz nenhum tipo de operação, nenhuma intervenção aqui no nivelamento da base, tá, a máquina mesmo identifica a declividade em que ela está e faz o nivelamento de maneira automática e otimizada para aquela condição específica de trabalho, tá. Então, são essas duas possibilidades. Ele pode ser feito de maneira manual pelo operador ou automática aí pelo nosso sistema de controle. O outro item que a gente ressalta bastante, e aí vou entrar um pouquinho na questão de máquina de pneu versus máquina de esteira, é a questão de distribuição, né, de massa, centro de gravidade e área de contato com o solo, né. Então, fica bem evidente aqui, né, como a gente tem um chassi, né, a estrutura do equipamento é maior, né, a gente tem a melhor distribuição dos pontos de apoio aqui de contato com o solo, né, e um centro de gravidade mais baixo, então isso resulta numa máquina muito mais estável, muito mais produtiva em terreno difícil. Quando a gente migra, por exemplo, para a situação da escavadeira, né, percebam que aqui o centro de gravidade, né, extremamente alto, que não é recomendado para a área declivosa, né, e por ter aqui, né, o rodado de esteira, né, o material rodante de esteira, o chassi, né, ou a parte de baixo ali, o X, né, da escavadeira, ele é curto, né, então isso impacta aqui, a máquina fica aquele, o operador, né, fica aquele sentimento que ele está numa gangorra, né, ele fica balançando bastante e não passa segurança, né, para o operador, e é um limitante, né, as escavadeiras não conseguem operar em situações de declividade elevada, como os harvester e forwarder, né, harvester de pneu e forwarder conseguem, tá? Então, essa figura aqui deixa claro, né, a tendência de capotamento ou perda de tração, né, deslizamento aqui por parte das máquinas base que são de esteira, né. Outro item que eu gostaria de comentar com vocês é o chassi padrão versus o chassi prolongado. É um acessório exclusivo que a gente tem, na verdade a máquina pode ser configurada com esse chassi. É importante ressaltar que o chassi é prolongado, tá? Ele não é aumentado ou estendido. A máquina, quando configurada com esse opcional, ela sai de fábrica dessa maneira, então não é feita nenhuma adaptação local aqui no Brasil. E o que muda, né, para vocês entenderem, aqui a gente tem o chassi normal, né, do pivô central até a primeira roda aqui do bug traseiro, uma distância X. No chassi prolongado, a gente tem, né, o aumento
dessa distância entre eixos, tá? Então, aqui seria a medida padrão, né, o X, e depois eu tenho mais um Y aqui, que é o que eu agrego com o prolongamento, tá? Então, essa peça é feita na nossa fábrica lá em Vierma, na Finlândia, tá? E vem para nós exatamente dessa maneira. Então, é um projeto realmente feito pela nossa engenharia, que traz alguns ganhos bem específicos, tanto para a área plana quanto para a área declivosa também. Principais benefícios, né? Possibilidade de levar, né, dentro aqui da caixa de carga, toras que ultrapassem a medida de 7 metros de comprimento, tá? Aqui no desenho, né, a gente pode ver dois feixes, por exemplo, de 3,60 ou até um pouquinho mais de 3,60, e esses dois feixes completamente aqui, né, encaixados dentro da caixa de carga. A tendência quando você tem o chassi padrão, ou chassi, né, curto, como a gente chama, é de que metade, pelo menos, dessa segunda fileira aqui de toras fique com uma inclinação aqui para a traseira do equipamento, né? Então, isso sobrecarrega aqui toda a estrutura, né, todo o chassi, impacta na distribuição de massa, e também diminui a vida útil dos componentes de bug aqui, né, e também tem um certo efeito aqui sobre pneu, material rodante. Então, quando a gente tem um chassi maior, a gente consegue distribuir melhor essas forças, né, e o nosso momento fletor, ele fica caracterizado aqui bem no meio do bug, ele fica exatamente no meio do bug, que seria o cenário ideal, né? Então, eu tenho a concentração de massa bem no meio do meu principal ponto de apoio, tá? Então, além de eu ter mais estabilidade, tenho potencial de ganho também em custo de manutenção, tenho mais estabilidade, porque o equipamento é mais longo, tá? Então, é um opcional exclusivo que a gente oferece, que traz bastante valor para a operação dos nossos clientes. Outro opcional exclusivo, né, e aí é importante ressaltar que todos os equipamentos, né, desde o começo desse ano, desde o começo de 2021, todos os equipamentos, né, fabricados e equipados com o guincho auxiliar de extração, eles vêm com o SAF, né? O que é o SAF? O SAF é um sistema de assistência de frenagem, tá? O funcionamento dele funciona bem parecido, a ideia com o sistema de ABS dos freios que a gente tem nos nossos carros, tá? Então, a gente compara sempre a rotação, né, do motor hidrostático, então, sentido e velocidade, com a rotação das rodas, né, ou rotação, propriamente dizendo aqui, do diferencial, tá? Quando essa comparação, né, esses dois critérios de rotação e velocidade, eles saem fora de um range que a gente considera seguro, né, a máquina tem os freios de estacionamento atuados eletronicamente e automaticamente, tá? A gente não depende da interação do operador, por exemplo, se acontecer algum problema na caixa de transferência ou se houver uma ruptura aqui do cabo do guincho e a máquina começar a descer, né? Então, esse sistema vai atuar automaticamente, né, em 0,3 segundos, ou seja, 3 décimos de segundo, né? Com certeza mais rápido do que o operador conseguiria atuar, levando em conta ainda, né, pessoal, a questão, né, da pessoa ficar ali realmente em desespero, né, com uma situação adversa, e ter que, né, bater no botão de emergência. Então, o SAF traz toda essa tranquilidade, essa assistência para o operador, de que caso aconteça, né, caso seja necessário, os freios de estacionamento serão acionados de maneira automática, tá? Então, agregando confiabilidade aí e, né, reduzindo o número de coisas, né, o número de ações que o operador precisa se preocupar quando ele está fazendo a operação. Nivelamento de assento também é uma coisa que a gente recomenda bastante, que sempre configura nossas máquinas para atuar na área declivosa, tá? Então, os nossos assentos hoje, todos, né, eles têm a capacidade de se nivelar, né, de -4, então 4 graus para um sentido, até 12 para o outro, para ambas as direções, tanto lateral quanto longitudinal. A gente tem essa base aqui também, que faz todo o amortecimento, toda a estabilização da base do assento, e aqui na foto a gente colocou para vocês também o Ponce Seat,
né, que é o assento Ponce. Ele foi desenvolvido exclusivamente para operações declivosas, né, para declivosas não, desculpem, para operação florestal, que também, né, está dentro do pilar do nosso tema aqui hoje. Então, é um assento exclusivo, voltado especialmente para as necessidades que a gente tem da colheita da área florestal e do mercado CTL, tá? Então, a Ponce traz esse opcional, essa opção, uma exclusividade aí que os nossos clientes podem contar e podem optar por adquirir. A gente também gostaria de citar aqui o Active Crane, que assim como o SAF é uma automação, né, automação do telescópio. Então, olhando aqui, né, do joystick, essa aqui é a visão do operador para o joystick. Então, a gente tem 1 grau de liberdade aqui a menos, né, então o operador deixa de comandar o telescópio, né, e o telescópio pode ser projetado ou recolhido de maneira automática, tá? Então, a gente sobrecarrega menos o operador, reduz estresse, mantém ele com uma curva de produtividade, né, bacana durante todo o turno, e é um opcional também consegue diminuir, às vezes, a diferença de curva de produtividade entre um operador e outro. Então, ele tem uma tendência e potencial de trazer, né, as curvas de produtividade com que elas fiquem bem parelhas, tá? O sistema tem, basicamente, 3 formas de operação: desligado, 100% de amortecimento, então todos os movimentos que a grua faz são amortecidos de maneira eletrônica e hidráulica, e esse terceiro modo que eu comentei com vocês, que é o da automação aqui do telescópio, tá? Tanto para projetar ele para fora, quanto para recolher, isso é feito de maneira automática, tá? Como principais diferenciais aqui de mercado para esse acessório, eu destaco para vocês a manutenabilidade dele, tá? A gente tem opção de trocar, por exemplo, somente sensores, ao invés de cilindros completos, né? Então, todos os itens que compõem o sistema, eles podem ser substituídos de maneira isolada. A gente não precisa, nosso cliente não precisa fazer aquisição de grandes kits ou de grandes pacotes para fazer manutenção nesse sistema. Tá? Então, ele pode comprar desde um simples chicote até o sensor aqui que faz o movimento do giro, ou o sensor aqui que identifica a presença do telescópio. Tá? É isso, pessoal. O tema é bem abrangente, o tema é bem grande, então eu tentei trazer para vocês de maneira resumida os principais pontos que a gente analisa para indicar e para selecionar uma máquina para uma colheita em área declivosa, tá? Deixo aqui meus contatos, tá? Fiquem à vontade para me mandar mensagens, para me mandar e-mail, para a gente conversar sobre máquinas, sobre tecnologia embarcada, sobre a Ponce, sobre as nossas soluções, enfim. Contem comigo aí para a gente bater um papo, tá? Estou à total disposição de vocês. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado pela sua palestra. Olha, você já participou comigo aqui já umas 3 vezes de palestra, né? Eu achei que sabia tudo. Hã? Foi várias, né? A gente deve estar na 3ª ou 4ª. Exatamente. E eu achei que sabia tudo de Ponce, sabia tudo de colheita. Eu vi hoje, só parece que eu sou um analfabeto, né? Não sabia nada de toda essa tecnologia que tem por trás das máquinas da Ponce para a colheita declivosa. Eu estava aqui só anotando aqui tudo que você me informou, tirei até umas fotos aqui, muito legal, eu não sabia disso, todos esses detalhes. A gente acha que é só pegar a máquina, colocar ela para baixo, colocar o guincho atrás como diz o amigo meu, serviço SOS, né? Você vira ou você sozinho, né? Vai embora. Né? Não é bem assim, tem toda uma tecnologia. Parabéns, ótimo, gostei demais, e o pessoal já está fazendo perguntas aqui, ó. Vou achar que já tem um monte de gente comentando. O Lauro Jorge Prado. Rafael, parabéns pela exposição. Foram 2 questões, você vai dividir, tá? Primeira, qual é a contribuição dos equipamentos para a segurança do operador frente às normas? Bom... Só para separar o compartilhamento da sua apresentação, que aí ficamos só nós 2 na tela aqui. Beleza. Isso, aí, beleza, vamos lá. Bom, Paulo, primeiro que as nossas máquinas, em termos de norma, tanto de segurança quanto de ergonomia, elas superam todas as requisições, né, as solicitações do mercado brasileiro.
né? Os nossos equipamentos são produzidos de acordo com as ENs, que são as normas europeias, tá? Então, a grande generalidade delas são superadas aqui as normas brasileiras, e o que não é superado, né, o que existe a necessidade, o que está fora das ENs, a gente faz a adaptação aqui das máquinas, a customização, né, ou tropicalização delas, né, então, algumas NRs exigem que a gente faça alguns movimentos, algumas customizações aqui, e a gente faz antes de entregar as nossas máquinas para o cliente. Eu acho que também ficou claro aqui a nossa preocupação, né, com as assistências, né, ao operador, ao que pode trazer mais segurança, né, e de certa forma também mais segurança para a operação da área declivosa, como o SAF, por exemplo, em que atua o freio da máquina sem nenhum tipo de interação do operador, tá? Então, acho que é isso. Segunda pergunta, a Ponce já tem equipamentos autônomos para trabalhar em conjunto? Essa pergunta sempre aparece, ela me persegue bastante, tanto nos clientes quanto nos eventos, eu tenho a honra sempre de responder ela. Existem vários estudos, tá, de equipamentos autônomos, como eu disse lá no nosso último encontro, né, Paulo, o ambiente operacional da floresta é muito mais complexo, por exemplo, do que o da mineração. A floresta é um ecossistema vivo, então a gente tem espécies, né, nativas, temos animais ali dentro, temos a comunidade ali, né, que vive perto, então assim, o agricultor precisa passar com o carro, a criançada precisa ir, né, sair de casa com ônibus para ir para a escola, então controlar as variáveis desse ambiente é muito complexo. A gente está chegando no nível de maturidade de tecnologia que isso vai ser bem possível no futuro. Então, a gente estuda, basicamente, a grande questão do setor florestal é como levar o autônomo com um nível de segurança que seja aceitável para a operação e para as características que a gente tem no nosso negócio. Tá? Ótimo, ele continua aqui. Parabéns, Rafael, obrigado pela apresentação. Qual o comportamento do equipamento se trabalhar em área declivosa na diagonal do declive? Eu também quero saber. Diagonal é um comportamento, é um posicionamento operacional que a recomendação é sempre que seja evitável, porque o limite maior de operação do equipamento é longitudinal e não lateral, né? Só para ter uma ideia, limite técnico, né, de operação do equipamento em longitudinal é de 45 graus, eu mostrei para vocês, enquanto lateral, aí 10, 12 graus, porque o equipamento tem a tendência de virar, né, lateralmente, de capotar. Então, a questão de trabalhar, né, em diagonal traz esse risco e traz o risco também de que se a máquina estiver equipada com um guincho auxiliar de tração, de que o cabo do guincho seja sobrecarregado, né, tanto por enroscar em toco, ou por trabalhar numa condição, né, que diminua muito a vida útil dele. Então, a princípio, são essas duas preocupações, tá, Paulo? Tanto de estabilidade do equipamento, quanto também de durabilidade do cabo do guincho e dos demais componentes envolvidos. Maravilha. Luiz Vilatti, parabéns, Rafael, ótima palestra, obrigado. Israel Meireles Rodrigues, bom dia. Qual o percentual do volume de carga para o Elefante King em áreas acima de 30 graus de declividade? A gente tem uma tabela bem detalhada de capacidade de carga por declividade. Essa pergunta, a princípio, não é tão simples de ser respondida, né? A gente tem alguns fatores para considerar, solo, por exemplo, tipo de produto, se a gente falar do eucalipto, qual a densidade dessa madeira, que vai impactar diretamente na massa que o equipamento vai poder levar, mas na média, né, o que a gente pode estimar aí para as situações mais agressivas, aí acima de 30 graus, é uma redução, né, do total de possibilidade de carga da máquina, ou seja, que é de 20 toneladas, uma redução em torno de 40% a 30% para superar essas declividades mais agressivas, tá? Então, pode esperar aí que ela trabalhe a 70%, 60% do total dela em áreas bem difíceis. O Valmir Franciscati pergunta: Paulo, excelente palestra do Rafael. Fiquei muito satisfeito em aprender mais sobre a preocupação com segurança e conservação do solo, através dos recursos e tecnologias adotadas. Exatamente, muito bom. E agora, o Gideão,
Santos, aproximadamente em valores monetários ou em relação ao custo da máquina, tem-se o valor do desgaste da máquina por ano. Considerando áreas de alto declive, é maior ou menor o desgaste? A gente fala, tem uma sigla, né, que os nossos clientes usam bastante, que é o TCO, né, que é o custo total durante a vida útil do equipamento, né. O custo total, independente da operação, em área plana ou em área declivosa, eu sempre despendo de mais recursos para manter o equipamento do que adquirir o equipamento, tá, Paulo? Então, esse já é o primeiro conceito, tá? Só para dar uma ideia, não vou falar em valores, mas só para dar uma ideia de proporção, 1/3, né, do equipamento, ou até um pouco menos do que isso, é destinado para aquisição. Tá? E aí tem todos esses 2/3 que faltam, né, para manter os insumos, né, e para manter também a questão da manutenção do equipamento. Mas a menor parcela de toda essa composição vem da aquisição, a maior parcela fica realmente com a manutenção, independente da área que a gente esteja falhando, plana ou declivosa. Beleza, maravilha. O José Mauro de Almeida, muito obrigado pelos esclarecimentos. Rafael, parabéns a todos os organizadores, ótimo evento, saudações, Paulo. Obrigado, Jorge, José. E tem um monte de gente agradecendo aqui a Vitória, depois eu vou ler daqui a pouco, mas eu queria já para adiantar da hora, para que você possa almoçar tranquilamente, Rafael, as suas considerações finais, meu amigo. Bom, Paulo, falei no último evento, sempre bom estar aqui com vocês, sempre bom estar aqui contigo, gosto bastante do público, gosto bastante de você, estou me repetindo aqui de novo, e acho que fechar essa semana boa, né, essa semana produtiva de evento com a nossa palestra é uma grande honra, fico lisonjeado, agradeço a todos na Ponce pela confiança, né, de me indicar para fazer essa palestra. Agradeço aí, Paulo, e você, enfim, todas as pessoas que te ajudam aí no Grupo Mais Florestas, por levar essas informações, por proporcionar o canal para que a gente consiga falar com esse público, né, que é carente de informação, então a gente quer cada vez mais passar informações. Eu espero ter conseguido atingir isso aqui hoje, né, trazer algumas coisas novas para as pessoas, e aproveito a oportunidade também para parabenizar aí os demais palestrantes, né, pelo bom conteúdo, por despenderem tempo e fazerem esse papel importante que a gente tem, seja como fornecedor, cliente, enfim, acho que como ser humano, de levar informações e dividir o pouco que a gente sabe com as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então, acho que é essa mensagem que eu queria passar. Parabéns para todo mundo. Muito feliz de estar aqui com vocês, encerrando essa semana. Muito obrigado, Rafael. Até a próxima. Se Deus quiser, serão muitas. Como sempre, tem informações maravilhosas, sempre tem coisa nova. Muito obrigado pela sua palestra, obrigado pela sua presença. Eu vou ler aqui para encerrar. Lembrando que tem um vídeo daqui a pouco, tem um vídeo surpresa agora no final, agora, que é o hino florestal. Obrigado, Rafael. Fica à vontade, você pode sair. Eu vou ler aqui só alguns recados finais aqui, que estou procurando aqui. É muita gente. O Nelson Barbosa Leite. Paulo, parabéns pelo evento, foi um sucesso e a sua colaboração é sempre marcante para o desenvolvimento de nossa silvicultura. Parabéns à sua equipe de colaboradores e palestrantes. Obrigado. Elizabeth Weber, excelente todo el evento. Felicitações. Graças, Elizabeth. O Carlos Lima, sou privilegiado por dedicar minhas manhãs durante a semana para o Florestas Online 2021. Obrigado ao Mais Floresta, obrigado, Paulo Cardoso, por essa oportunidade. Quem mais aqui? Antônio Galvão, grande encontro, muitas informações, a organização e palestra estão de parabéns. Manuel Zito, parabéns pelo congresso, pelas grandes informações proporcionadas. Muito obrigado aos organizadores e aos palestrantes. E também aqui a Vitória Stephanie. Amei todas as palestras aqui apresentadas, aprendi muito com cada um, parabéns a todos pelo excelente trabalho, obrigado por compartilharem conosco esse trabalho de árduo, já entrou um monte, árduo e maravilhoso. Obrigado a todo mundo aqui, o Marco Andrade, parabéns, Paulo, pelo ótimo evento, Luiz Itália, obrigado, Paulo. Todos os comentários vão ficar aqui gravados no nosso chat, muito obrigado a todos, obrigado aos nossos parceiros e patrocinadores, Ponce, Mirex S, Corteva, Certos Consultoria, Bayer, Grupo Correia Neto, Grupos Novatec, Cerebog, Comptec, Atamex S, Envimate, Arbogen e Ginago. E assim que eu quero terminar, agradecer também ao nosso diretor, o Arthur, por ter hoje
caprichado na nossa transmissão. Obrigado, Arthur, obrigado ao Guilherme, obrigado a todos vocês da produção que nos ajudaram, todo o pessoal que trabalha comigo, todo o pessoal da produção que possibilita que a gente faça esse evento com alto padrão, com qualidade, levando informações gratuitas para você. E Arthur, nosso diretor, vamos lá, tchau para todo mundo, muito obrigado. Tchau, gente.